queridos professores e professoras de DZ. Na lição de hoje, a lição número 5, o título é José é recompensado. Ao final da lição, a criança deverá saber que a fidelidade nas pequenas coisas prepara o caráter para as maiores responsabilidades. Sentir o desejo de ser fiel, caprichoso em todas as coisas. Responder procurando cumprir seus pequenos deveres com fidelidade e capricho. Conquistando a atenção. Peça a um voluntário que vá à frente da sala com várias gravuras. Algumas gravuras que seriam em ocasiões que Deus estaria com a criança e outras em ocasiões que Deus não estaria. Tipo, por exemplo, quando ela tá fazendo coisas boas, ajudando a mamãe, ajudando o papai, quando ela tá brincando, quando ela tá triste porque aconteceu algum evento. Todos esses momentos, Deus estará com ela. Nesses momentos, você levanta para dizer que sim. Nos momentos de não, seria o quê? O momento que ela brigou com o papai, com a mamãe, o momento que ela tratou um amiguinho com rispidez, no momento que ela ficou estressada e não quis obedecer a titia da escola, entendeu? Aí você vai estar passando isso para elas. Logo, a criança vai perceber que nos momentos em que ela estava fazendo as coisas certas, mesmo nos momentos tristes e bons, o Senhor sempre estará com ela. Aí você vai dizer, na lição de hoje, vamos ver em que momentos Deus esteve com José. Prestem atenção. No apresentando a lição, você vai procurar figuras que possam explicar a nossa lição de hoje. Na nossa lição, a gente vai ver a história de José novamente. Vai ver como ele foi fiel ao Senhor. Que a esposa de Potifar quis que ele ficasse com ela. E ele não quis. Ele foi um jovem muito agradecido a Deus. Apesar dos problemas que ele estava passando, ele sabia, pelas histórias de seu pai, que o Senhor nunca o abandonaria. E por isso ele sempre foi fiel. Ele sempre foi justo, ele sempre fez tudo para estar aos pés do Senhor. E com isso, ele conseguiu muitas coisas. Aí você vai contar a história que ele chegou ao rei do Egito. E lá ele contou a história do sonho dele. Aí você procura papéis ou procura cartazes, algumas coisas que ilustrem as vacas gordas, que são os 7 anos de fartura, as vacas magras, que são os 7 anos que eles não passariam por necessidades. Também você pode fazer um desenho para eles estarem pintando. Assim como teve o sonho das vacas, também teve o sonho das espigas de milho. E ele, por ser uma pessoa que sempre gostou muito de ajudar os outros, também na prisão, voltando um pouco à história, a gente vê que ele também ajudou as pessoas que estavam lá, que foram os 2 homens que estavam preocupados, né, com os seus sonhos. Se ele simplesmente não ligasse, não fosse uma pessoa bondosa, ele não ligaria, porque pelo que eles estavam sentindo, né? Mas ele tentou ajudar da melhor forma que pôde. E tudo que ele falou, com a graça de Deus, porque como ele sempre diz, Deus me dá a revelação dos sonhos, não sou eu. Com a graça do Senhor, ele conseguiu, né? Que a gente consiga passar para os nossos pequenos que as pequenas coisas são muito importantes, como lavar uma louça, tudo isso vai moldando o caráterzinho deles. Da mesma forma como foi com o pequeno. Deus permitiu que ele passasse por todas aquelas situações, porque aquelas situações faria dele um homem capaz de governar. Porque antes ele era, apesar de ser muito carinhoso, sempre ter temor do Senhor, ele era um pouquinho mimado, né? Bom, no revisando,
Coloque personagem de José bem afastado do palácio. Você pode estar fazendo isso. E faça perguntas da página 76. Uma a uma, se as crianças acertarem, José se aproxima do palácio. Se elas errarem, ele se afasta. Aí você vai pegar as perguntas da página 76 e vai estar revisando a história toda com eles. Se você também quiser, tu pode criar perguntas, como no início da lição, quando a esposa de Potifar quis abraçá-lo, que ele não aceitou, porque ele sabia que era errado. Como Potifar gostou dele por ele ser uma pessoa certa e ser inteligente, tudo isso. No nosso Memorizando, você estará passando para a criança o versículo que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Você deverá estar passando para a criança que quando escravo, José era fiel. Quando foi preso, era fiel também, por isso o carcereiro deixava ele cuidando dos presos. Por isso, Deus o colocou no muito. Aí você deverá fazer para a criança estar entendendo. Quem é fiel no pouco, no muito, também será fiel. Aí você vai dizer, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Assim ficará mais fácil para ela memorizar. No aplicando, você deverá contar a história de uma menina que queria muito um cavalo. No seu aniversário, ela ficou toda feliz pensando que o pai ia dar o cavalo. Aí o pai chegou com um pintinho. Meio triste, né? Mas ela gostou também do pintinho. Ela cuidou direitinho do pintinho. Quando chegou no próximo aniversário, ela ganhou o tão sonhado cavalo. Por quê? Ela perguntou ao papai por que ele deu o primeiro pintinho. Aí o papai respondeu que primeiro ele queria ver se ela cuidava bem do pintinho. Já que ela tinha sido caprichosa com o pintinho, ele teve confiança de dar um cavalo para ela. Ela foi fiel no mínimo e depois recebeu muito. Enquanto José era cuidadoso no trabalho difícil e humilde de escravo, sem saber, ele estava se preparando para ser o governador do Egito. Vocês ainda são pequenos, não podem fazer trabalhos muito complicados, que exijam muita força, mas as coisas que vocês podem fazer devem ser caprichoso. Com essa parte, você vai estar explicando à criança que ajudando o papai, ajudando a mamãe, fazendo as pequenas coisas, elas vão estar preparadas mais na frente para fazer as grandes que o Senhor determinar para elas. Bom, no Contando os Outros, nós iremos estar fazendo um quadrinho, assim, ó, com palito de picolé, que está na página 38. E aí, as crianças que souberem escrever, nós vamos estar dando para ela escrever o versículo. As que não souberem, a gente mesmo escreve com a letra bem bonita e depois cola. E o quadrinho vai ficar assim. Explique à criança que ela deve usar o quadrinho para explicar para outras pessoas a história de José. Assim termina a nossa liçãozinha. Que consigamos passar para os nossos pequenos toda a história de José e todos os ensinamentos de que se eles forem fiel no pouco, no muito serão colocados.